futebolistas, tudo certo? Espero que tudo bem. Então, estamos aqui como prometido semanalmente na nossa segunda semana com o nosso segundo vídeo, trazendo o conteúdo da forma que eu já explanei no primeiro vídeo, né, de uma forma mais didática e popular, né, na linguagem do futebol, notícias e casos que repercutiram nas últimas semanas. Eu trouxe 3 situações para vocês. A primeira é referente à lei das SAFs, né? Eu vou dar uma abordada superficial sobre a lei para que vocês entendam mais ou menos como que ela funciona. Segundo, o caso do goleiro Léo Jardim, do Vasco da Gama, que foi expulso contra o Internacional após tomar 2 cartões amarelos. E terceiro, o caso do jogador Bruno, atacante do Flamengo, né, que estava envolvido aí em manipulações de resultados e acaba de ser denunciado tanto no STJD quanto na Justiça Comum do Distrito Federal. Então deixa seu like, compartilha para geral que está começando Direito Desportivo Futebol Clube. Chama a vinheta. O que é SAF? Todo mundo se pergunta, mas o que é SAF? SAF é a sigla para Sociedade Anônima do Futebol. Sociedade Anônima do Futebol é igual empresa, igual sociedade anônima empresarial qualquer. Só que a finalidade, a atividade fim é a prática do futebol, é o entretenimento visando o lucro. Exatamente isso que é a diferença entre as associações desportivas, que não visam o lucro, apesar de remunerar os seus atletas, as associações não visam o lucro. Prevendo já que o futebol cada vez tem mais potencial, né, de arrecadar dinheiro com marketing, com patrocínio, exposição de imagem, resolveram ganhar dinheiro sobre isso, lógico, e começaram a criar empresas voltadas para a prática desportiva do futebol. Então, no Brasil, em 2021, foi promulgada a Lei 14.193, que institui a Sociedade Anônima do Futebol, prevê normas de constituição, normas de governança, normas de transparência, normas tributárias e também altera alguns dispositivos da famosa Lei Pelé, bem como do Código Civil, e é regida ainda pela Lei das Sociedades Anônimas. Vejamos então o que diz o artigo 1º da Lei da SAF. Artigo 1º. Constitui sociedade anônima do futebol a companhia cuja atividade principal consiste na prática de futebol feminino e masculino em competição profissional, sujeita às regras específicas dessa lei e, subsidiariamente, às disposições da Lei 6.404 de 76 e Lei 9.615 de 98. Ou seja, as SAFs nada mais são que empresas que exploram o futebol como atividade fim, como entretenimento, visando o lucro. Cada país tem sua regulamentação quanto à constituição das SAFs. Aqui no Brasil, as SAFs possuem alguns benefícios, na verdade incentivos, né? Que seriam, nos primeiros 5 anos, só recolher sobre 5% de sua receita, sem incluir os valores de transações de atletas. Porém, ultrapassados esses 5 anos, ela vai recolher os tributos normalmente e também, inclusive, sobre as transações de atletas. Então a gente percebe com isso que as SAFs precisam cumprir os mesmos requisitos que outras sociedades anônimas, porque é uma empresa também, né? Então, bora abrir sua empresa? E aí, vamos investir no futebol? O jeitinho brasileiro, aquele jeitinho sul-americano, a catimba, a malandragem, né? E, por conta disso, nós iremos falar da polêmica que causou a expulsão do goleiro Léo Jardim em partida contra o Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio,
válido pelo Campeonato Brasileiro de 2025, primeiro turno, em que o goleiro teria levado 2 cartões amarelos por conduta antidesportiva e, consequentemente, expulso em razão disso. Mas e aí? Onde que é previsto? Será que é a invenção da cabeça do juiz? O que acontece, né? Então, o futebol tem várias regras, né? Algumas são leis esparsas. E uma delas é a lei do futebol, que na regra 17 é prevista a possibilidade dos cartões, tanto o amarelo quanto o vermelho. Vamos verificar o que diz. O cartão amarelo é utilizado para advertir um jogador ou jogadora sobre uma falta ou infração moderada. Já o cartão vermelho é utilizado para exclusão do jogo em infrações graves ou no segundo cartão amarelo de uma mesma partida. Ou seja, o jogador que recebe 2 amarelos, como foi dito, é expulso. Ah, mas ele não cometeu falta? Qual que foi o antijogo? Qual que foi a prática antidesportiva que ele realizou? Pois bem, na regra, na lei número 12, nós temos as sanções disciplinares de faltas puníveis com advertência. As condutas antidesportivas são atitudes, né, dos jogadores que violam o espírito esportivo, as regras do jogo, podendo prejudicar a integridade da partida e o respeito mútuo entre os participantes. E essa conduta antidesportiva pode ser punida com cartão amarelo. Se a prática voltar a acontecer, punir com um novo cartão amarelo, o que gera a expulsão e tchau para o atleta daquela partida. Por fim, nós temos o caso do jogador Bruno Henrique, do Flamengo, que tomou um cartão amarelo em partida válida pelo Brasileirão de 2023 contra o Santos, lá no Rio de Janeiro, e ele teria privilegiado alguns apostadores que inclusive eram de sua família e tinham conhecimento prévio da possibilidade dele tomar o cartão amarelo naquela partida. Então, ciente disso e após investigações, ele foi denunciado ao STJD por manipulação de apostas esportivas e também na Justiça Comum por estelionato e pelo crime previsto no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que é fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. A coisa ficou feia pro lado do Bruno Henrique. Então, o que pode acontecer com o Bruno Henrique? Com essa denúncia, se ela for julgada procedente, né, ele poderá no STJD ter que pagar uma multa de R$100 a 100 mil e pegar de 360 dias a 720 dias de suspensão. E o que acontece na esfera penal? Na esfera penal, foi recebida a denúncia e do mesmo jeito vai ser processada. Porém, parece, eu não cheguei a ver o despacho, mas parece que a denúncia foi rejeitada em relação ao estelionato e mantida só em relação ao artigo 200 da Lei Geral do Esporte que eu acabei de ler para vocês. Então ele agora vai ser citado, né, intimado para fazer a defesa dele, depois vão marcar uma audiência e parte para os memoriais e depois sentença. Então, no caso do Bruno Henrique ali é complicado porque ele pode pegar a pena máxima, né, de 720 dias de suspensão, mais R$100 mil de multa e ainda ser condenado na esfera criminal, né, na justiça comum, pela prática do que é previsto no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que a pena mínima é de 2 anos e a máxima de 6.
complicado. Concluindo então, tudo que norteia o futebol, todas as regras, elas são formais, né? Elas existem, estão escritas em algum estatuto, alguma lei, sejam elas para a criação de um clube de futebol, para que seja aplicadas penas de suspensão e de multa em caso, né, de fraudes esportivas e doping, né? Claro que o caso do Bruno Henrique não é de doping, mas vocês já devem ter acompanhado vários casos de doping que geraram, né, suspensões e até banimento. As apostas mesmo tiveram inúmeros jogadores aí que foram banidos do futebol por conta da participação nessa máfia. E também os juízes têm que obedecer regras que a arbitragem precisa aplicar para a condução do evento, do futebol, né, como um todo. Ele é o garantidor, ele que faz com que os jogadores e todos ali respeitem as regras do jogo. Então, eu acredito que por hoje era isso. Chegamos ao fim do nosso segundo vídeo. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido tudo que foi trazido aqui para vocês e servido para vocês fazer esse link com o direito e o futebol. Eu vou deixar as fontes aqui que eu utilizei para trazer essas informações para vocês, leis, sites e etc. Na descrição. E deixem o likezinho, comentem com sugestões para melhorar o que a gente pode estar fazendo de diferente, né? Hoje eu estou um pouquinho mais formal, porque estou no escritório também, mas em outros vídeos pode ser que eu esteja mais à vontade também, né? Dependendo do assunto. E era isso então. Compartilhe para todo mundo. Esse é o Direito Desportivo Futebol Clube. Valeu, futebolistas!